Graça e paz aqui, através da plataforma da Primeira Igreja Batista, através do Facebook, para compartilhar com você desse tempo de culto, né, ou de programação que nós fizemos aqui do Ministério de Libertação, aqui em Alto Taquari, na Primeira Igreja Batista. E eu quero convidar você para estar conosco e para ficar conosco até o final. Hoje nós vamos falar sobre um texto muito bom, nós vamos falar sobre libertação. A palavra do Senhor, praticamente, uma grande parte dela está ligada à questão da libertação. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 1, que na verdade está intrinsecamente ligado à libertação, e muitas vezes a gente nem consegue imaginar que o Salmo 1 vai falar sobre a libertação. Quero convidar você para estar junto conosco e também compartilhar dessa live. Enquanto você estiver aí assistindo, na parte de baixo do seu celular, você pode ir para um ícone que fala compartilhamento. Compartilhe com seus amigos e contribua para a divulgação da palavra de Deus através dessa live de hoje. Vamos orar então, e depois eu já vou passar hoje para a Andréia Bernini, que está aqui conosco, a irmã Dilane Turqueto também está conosco para nos ajudar, e eu sei que muitos irmãos estarão conosco ao vivo através das plataformas de hoje. Vamos orar então e começar a nossa reunião. Pai querido Senhor, nós queremos mais uma vez na Tua presença exaltar ao Teu nome, engrandecer e bendizer ao Senhor, que é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Bendito é o Teu nome, Senhor, em todo o tempo. Nós, Senhor, queremos invocar a Tua presença, o Teu nome, Senhor, e o Teu reino neste lugar, através de nós, em nós, Pai, para que nós possamos assim juntos estar, Senhor, falando ao Teu respeito, ensinando a Tua palavra. É um privilégio, Senhor, nós podemos estar ensinando, aprendendo, Pai, fazendo esta troca de conhecimento entre nós, ó Deus, e principalmente com o Teu Espírito que nos ensina, o Teu Espírito que nos consola. E neste momento, Pai, eu quero apresentar todos aqueles que estão ao vivo, Senhor, aqueles que vão assistir posteriormente a publicação desta live, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos livrando, nos guardando e abençoando as nossas vidas. Desde já nós te pedimos, dá-nos o Teu conhecimento, a Tua direção, a Tua prosperidade sobre nós. Nós que clamamos agora, buscamos a Tua face e te pedimos, tenha liberdade em nós e através de nós. Que o Senhor venha nos instruir, ensinar, corrigir, o Senhor venha nos redarguir, que o Senhor venha nos fortalecer através da Tua palavra, da Tua presença. Nós colocamos as nossas vidas e a vida, Senhor, de todos aqueles que estão e estarão conosco em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Andréia. A irmã Juscelia também chegou, que bênção. Boa tarde. Graça e paz, que bom estarmos aqui nesta tarde, na presença do Senhor, buscando a sua face, né? Mas antes de nós nos revestirmos da armadura, eu quero deixar uma palavra do Senhor para os nossos corações. Se você tiver acesso à tua Bíblia aí facilmente, você pode abri-la em Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Então a palavra de Deus diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairás. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Glória a Deus por essa palavra, que nós possamos guardar aquilo que temos no Senhor, para que não venhamos perder a nossa coroa. Amém. Isso é condicional, né, meus queridos? Vamos agora, se você puder,
orar conosco, né, em repetidas palavras. Se não, você pode nos acompanhar em mente, né, através da tua comunhão com Deus, para que nós venhamos a nos revestir de toda a armadura do Senhor, que é a arma de guerra que Ele nos dá, para que nós possamos vencer o inimigo da nossa alma, que é o diabo, que é Satanás. Então estaremos orando agora e declarando sobre nós esta palavra, nos revestindo do Senhor. Então diz assim: Senhor, eu quero nesta tarde me fortalecer em Ti e na força do Teu poder. Pai querido, nesta tarde eu quero estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque eu não tenho que lutar contra carne e sangue, mas eu luto contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu tomo agora toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mau. E depois de ter feito tudo, permanecer firme no Senhor. Eu estou firme, porque eu tenho cingido os meus lombos com a verdade. Eu visto a couraça da justiça. Eu calço os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu tomo, sobretudo, o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno, de sobre a minha vida, de sobre a minha casa, de sobre tudo aquilo que está ligado a mim, direta ou indiretamente. Eu tomo também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, para que eu possa em todo tempo estar em oração, súplica no Espírito e vigiando com toda a perseverança, e que por mim, para que me seja dado, no abrir a minha boca, a palavra com ousadia, com intrepidez, com segurança, com sabedoria do Senhor, em nome de Jesus, e para que eu possa fazer notório o mistério do Evangelho do Senhor Jesus. Glórias a Ti, ó Eterno, toda honra, toda glória seja a Ti, ó Eterno de Israel, hoje e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Agora nós vamos passar a palavra para Dilane, que nós vamos declarar a palavra do Salmo 91. Que Deus possa nos abençoar nesta tarde. Amém. Amém. Graça e paz. Antes de nós declararmos o Salmo 91, eu quero dar um testemunho que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então o Senhor nos ensina na libertação contra quem nós devemos lutar. Eu passei por uma situação há umas semanas atrás, em qual eu estava na praia com meu esposo, e nós fomos no apartamento da minha avó, e lá eles tomaram bebida alcoólica, e ele estava um pouco alterado já. E aí, na hora de ir embora, o diabo começou a usar a vida dele com fúria. Ele ficou extremamente furioso comigo. E porque a gente ia embora a pé, e eu não tinha um aplicativo do Google, do Uber, né? Não tinha aplicativo do Uber, mas era 20, 25 minutos a pé, a gente já estaria no nosso apartamento. E o diabo usou isso para causar toda uma confusão. E ele começou, né, a alterar a voz e tal, e pegou, atravessou a rua e me deixou sozinha. Ele foi na frente e eu fui atrás. Então é muito bom estar usando máscara, porque eu podia estar passando do lado de muitas pessoas, elas não estariam ouvindo, mas o diabo estava ouvindo. E eu comecei a clamar, a dizer para o Senhor: Pai, envia teu exército de anjos aqui agora, que eu não aceito que o diabo queira roubar a minha paz, usando a vida do meu esposo. Por isso eu amarro todo espírito de fúria e de ira que está agindo na vida do meu esposo. Eu amordaço, eu te proíbo, Satanás, de usar a vida dele. E comecei a clamar ao Senhor e comecei a declarar o Salmo 91. E eu fui a pé
declarando. Declarei uma vez, declarei duas, Amém. declarei 3. Glória a Deus. E ele falou assim para mim que ele não ia voltar para casa, que ele ia para um bar e ele ia ficar nesse bar. E eu não disse nada, eu fiquei em silêncio, né? E fui para casa. Eu fui para casa, depois eu peguei minha cachorrinha, fui dar uma volta com ela para ela ir no banheiro, e eu voltei. De repente, ele abriu a porta do apartamento, entrou e era outra pessoa. Aleluia. Então, toda a honra e toda a glória é para Deus. Eu estou te contando isso para que você entenda que o diabo usa pessoas. Não é contra o seu marido, contra o seu filho, contra o seu vizinho, contra quem está brigando com você ou te humilhou ou algo assim. O diabo usa pessoas, né? E ele encontra formas. Por isso que você não deve guardar mágoa e você tem que guerrear contra o seu verdadeiro inimigo. Não contra aquele de carne, mas sim contra os espíritos, os principados, as potestades. Por isso eu estou compartilhando com você que esse ministério de libertação, ele é muito importante, ele tem feito realmente a diferença na minha vida. Então agora nós vamos declarar a palavra do Senhor, porque nós sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, né? E ela tem poder nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Por isso eu vou declarar o Salmo 91 na primeira pessoa, no eu. Deus. Assim, Senhor, nós declaramos a sua palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos animais, sobre os nossos bens, sobre todos aqueles que estão ligados a nós, de perto e de longe, Senhor. Assim nós declaramos: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em Ti confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas. Debaixo de suas asas estarei seguro. Sua verdade será o meu escudo e broquel. Não terei medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não chegará a mim. Somente com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fiz a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que eu não tropece com o pé em pedra. Pisarei o leão e a cobra, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Porque eu amo o Senhor, Ele me livrará. Me porá num alto retiro, porque conheço o seu nome. Eu o invocarei, e ele me responderá. Estarás comigo na angústia. Dela me tirarás, e eu o glorificarei. Me fartará de longura de dias, e me mostrará a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Assim como está escrito: eu o invocarei e ele me responderá. Estarás comigo na angústia, dela me tirarás e eu o glorificarei. Amém. É exatamente isso que eu vivi naquele dia. Amém. Glórias a Deus. Eu passo a palavra para a irmã Cristina. Eu quero dizer a você que, apesar de estarmos aqui sem máscara, nós estamos aqui, né, cuidando de todo o protocolo que precisamos cuidar, né, através do distanciamento, através da utilização das máscaras, e que para a gente estar aqui à frente junto com você, fica difícil a gente ficar falando de máscara, né, então nós estamos tendo todo este cuidado com álcool gel na entrada, né, deste lugar, então todos os cuidados estão sendo
tidos, né, para que nós possamos ter um ambiente seguro. O que é, irmã? Você falou para mim? Você trouxe? Então, eu quero agradecer, né, aqueles que estão hoje conosco. Deixa eu falar primeiro para você aqui, quem que está aqui conosco. A Cleide Bruneto, né, está junto conosco, a irmã Vânia, a Nilda Bernardes, a Elizabeth, a irmã Elizabeth hoje não está aqui conosco, mas, né, falou que estaria assistindo de casa. O pastor Cláudio Bernini também, a Nilda Bernardes da Silva Dias e a irmã Vera Bueno, sempre lá de São Paulo, nos assistindo, né? Obrigada a todos vocês que estão conosco. E eu quero pedir para você, compartilhe dessa live para que nós possamos, assim, estar fazendo o compartilhamento, né, e multiplicando esta palavra de hoje. Também a Daiane Rodrigues, um grande beijo a todos, né, para que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Eu quero dar um recado primeiro, antes da gente começar a falar sobre a palavra, eu quero falar sobre este evento, né? Este evento lá, eu sei que para você ele está ao contrário, mas ele chama Reset Party. Na verdade, o Reset Party é um evento que a Primeira Igreja Batista também está realizando junto com a Igreja de Deus aqui de Alto Taquari, e ele vai ser realizado dia 8 e 9 de outubro nas dependências do Sindicato Rural, tá? Esta é a camiseta que nós estamos já comercializando para poder levantar os custos, né, do evento. Vai estar conosco DJ Quinto, vai estar no sábado. Na sexta-feira, dia 8, a banda do Marcelo Marques, de Goiânia, e no sábado o DJ Quinto, e também vai haver uma palestra motivacional para jovens e adolescentes através de um ministério que chama Céu na Terra, que é de Brasília. Então o pessoal vai estar aqui conosco, trazendo uma palavra de motivação aos jovens e adolescentes, e esta festa é para todos, esta festa é para o povo, para todos que querem começar de novo uma vida. To reset significa resetar, né? Se apertar naquele botãozinho de ligar e desligar. Então nós queremos ligar a sua vida, queremos resetar a sua vida na presença do Altíssimo, para que você possa compreender quão maravilhoso é nós estarmos buscando a face do Senhor. Olha, a irmã Nilda Bernardes, ela está pedindo oração. Nós vamos estar orando aqui pela família, né, da irmã Marcela, do Rafael Conde. Vamos estar orando pela vida de todos que estão aqui com o seu nome, né? A Edna Felipe também Novaes, ela diz que é uma bênção estar conosco, né? Que bom a gente poder, né, irmãs? Vamos falar bem a verdade. Quando que nós alcançaríamos tantas pessoas? Numa sexta-feira, às 13 horas da tarde. Difícil, né? O máximo que nós já conseguimos alcançar aqui talvez sejam 30 pessoas, e agora, gente, através das lives, talvez nós não tenhamos tanta presença aqui junto conosco, mas nós alcançamos vidas, nós temos a oportunidade de compartilhar desta palavra de uma forma que muitas e muitas vidas sejam alcançadas. A irmã Crista também, Kohlhaus, está conosco, Shalom, e mais uma vez eu peço, compartilhe dessa live para que nós possamos assim estar sendo bênção na mão do Senhor. A respeito do Reset, você pode encontrar os ingressos e as camisetas já na Secretaria da Igreja Batista, também com o pastor Renan, da IDB, e além disso, você pode encontrar na X, na loja X aqui em Alto Taquari, na Daiane Reis e também na Aline, né, na Mão Única. Você pode encontrar nessas 3 lojas, você vai encontrar as camisetas, tem vários modelos, tem preta, tem branca, e se você comprar a camiseta com o ingresso, e é o primeiro lote do ingresso, que é o mais barato, nós temos 3 lotes de ingresso. O primeiro é R$15. Se você comprar junto com a camiseta, vai ficar mais barato o combo da camiseta com ingresso. Daqui a alguns dias, quando terminarem os lotes dos 100 ingressos, nós vamos passar para o segundo lote, e é um pouquinho mais caro. Então não deixe para a última hora. Compre logo o seu ingresso para que você possa garantir o seu lugar naquele dia, que vai ser uma
bênção. Estamos preparando com muito carinho, com muita oração, com muita dedicação. Nós já tivemos que transferir a data desse evento por 2 vezes por causa da pandemia, mas nós sabemos que o Deus tem preparado o dia certo, a hora certa, a maneira certa, tudo de acordo com a vontade de Deus. E nós sabemos que vai ser uma bênção. Ah, mas que festa é esta? Você tem que ir lá. É uma festa. Não é culto, é uma festa. Nós vamos ter um DJ, só para você ter ideia. É algo maravilhoso, diferente de tudo que você já viu. E com certeza vai ser uma alegria. E este é o objetivo, nós estamos trabalhando para isso, para que seja uma alegria na sua vida. Uma alegria que dure para sempre. Que você possa sempre estar cheio da alegria que nós queremos influenciar e entregar para você nesse Reset Party, tá bom? A Denise Dias também está conosco e eu quero pedir para uma das irmãs, se possível, anotem aí num caderninho o nome das pessoas que nós vamos orar por último, tá? Porque quando a gente encerra a live agora, nós estamos anotando o nome das pessoas que pedem oração aqui através da live. E aí no finalzinho nós vamos estar orando por cada uma delas, né? Citando, se possível, o nome de cada um deles. Então já pode anotar aí o nome do Rafael Conde e da sua família, né? Da Marcela, da Giovana, né? E da bebezinha, né? Que o Senhor esteja abençoando a todos eles. E você que está conosco, com certeza nós vamos estar orando por você. Mas se tiver um pedido, escreva aqui, coloque aqui que nós vamos estar fazendo uma intercessão específica por causa do seu pedido, tá bom? A Loiva também está conosco, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Tem uma pergunta, só jovem pode ir nisso ali, adolescente? Não é só jovem, é para povo, é pro povo, é para todos, né? Jovem até 100 anos. Jovens de 0 a 100 anos, tá? Então tá bom. É claro que nós temos algumas restrições, o próprio juiz depois vai nos falar de algumas, no momento que nos entregaram o alvará, né? Restrições principalmente para crianças, né? Adolescentes desacompanhados do pai, então tem toda uma determinação que será entregue pelo juiz, né? A gente acredita que pelo Conselho Tutelar parece que até 16 anos aí tem que ir acompanhado dos pais e depois acima de 16 anos não, mas tem algumas situações. Então a gente vai dando as informações, fique sempre ligadinho conosco. Nos cultos a gente está falando do evento, dando as informações. E também no Instagram você pode ver você pode nos seguir lá, é Reset Party e tem uma sobrelinha, você procure lá o Reset Party para você estar informado a respeito de tudo que vai acontecer. E falando no que vai acontecer, vocês nem imaginam, nós ganhamos de oferta de uma pessoa muito, muito querida, né? Nós ganhamos várias peças de bijuterias e semijoias. E estas peças estarão sendo vendidas amanhã, a partir das 15 horas, no Instagram do Reset Party. Então, mas eu não tenho Instagram. Procure alguém que tem, gente. Não pode perder. Procure alguém que tem e acompanhe a gente, porque nós vamos estar ali comercializando, dando todas as informações. Inclusive, esse daqui também vai, esse é meu. Vou tirar para passar para lá também, para ofertar, né? Eu já até vim com ele de propaganda, e a gente tem peças lindas. E claro, por um preço, né, Didi? Eu e a Didi hoje passamos a manhã inteira colocando preço nas peças e eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade para você adquirir uma peça linda, uma semijoia, uma biju, que faz toda a diferença, né, no nosso look, né, meninas? Né? Nós que somos meninas gostamos dos looks cheios de detalhes, né? Então, para fazer os detalhes do seu look, tá bom? Então, não perca amanhã a partir das 15 horas, através do Instagram, do Reset Party, nós vamos estar transmitindo ao vivo para que você possa adquirir e assim comprar
as suas peças, tá bom? Beijo também para a Marisa Barbosa, que está conosco, e o Cleuson Rodrigues, que também está conosco, né? Não esqueça de compartilhar a palavra de hoje. Falando nisso, vamos começar. Hoje nós temos uma palavra de libertação baseado no Salmo de número 1. Amém? O Salmo de número 1 é um dos salmos muito conhecidos. Ele realmente é um salmo conhecidíssimo, mas que muitas pessoas usam ele como um salmo de prosperidade, né? Falam a respeito da prosperidade porque ele começa falando de feliz, ou bem-aventurado, ou próspero. Mas antes nós vamos ler todo o salmo, e eu quero que você preste bem atenção naquilo que nós vamos falar hoje. Salmo número 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando nós olhamos para o Salmo de número 1, lembramos que o Salmo, na verdade, é uma música. Nós estamos olhando, para a letra de uma música. Todos os salmos são letras de músicas. E nesses salmos, então, aqui no Salmo de número 1, o salmista, que exatamente neste nós não sabemos quem foi o escritor, mas ele inicia falando bem-aventurado, feliz, próspero, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando ele começa a mostrar isso, eu posso lembrar que, tirando Adão e Eva, né, que foram os primeiros seres viventes da terra, porque a palavra de Deus diz que o Senhor fez Adão do pó da terra e fez Eva da costela, né, ou do lado de Adão. Então, tirando estes dois indivíduos, esses dois personagens da palavra de Deus, não existe nenhum indivíduo que nasceu na forma adulta. Todos os outros nasceram na forma natural de um ser humano, né? Adão e Eva se conheceram e tiveram filhos, né? Existem linhas de conhecimento da palavra. Alguns dizem que Eva já tinha filhas, né? Tanto que quando ela tem Caim, ela diz: alcancei de Deus um varão, né? Alcancei de Deus um homem, um varão. Então, claro que é uma linha escatológica, é uma linha de pensamento não escatológico, é uma linha de estudo que falam que talvez Eva já teria filhas, né, no Jardim do Éden. Até porque existem perguntas, né, com quem que Caim e Abel se casaram. Então, haviam outras mulheres que, na verdade, não estavam sendo contadas. Provavelmente é isso, né, que está acontecendo na Bíblia. Mas tirando Adão e Eva, criados por Deus do pó da terra de uma forma extraordinária e miraculosa, soprando sobre eles o vento do Espírito, o sopro da vida, todos os outros, inclusive o próprio Filho de Deus, nascido de mulher, certo? Todos os outros foram nascidos como bebê, tiveram um processo de serem gerados, né,
na maternidade e nasceram como bebês, e assim como bebês se desenvolveram como crianças, como adolescentes, como adultos, a chegarem até a fase adulta. Muitos alcançaram a velhice e dormiram. Dormiram significa o quê? Morreram, né? É claro que não estou falando de Jesus nesse caso, mas eu estou falando de todo o restante da humanidade. Todo o restante da humanidade, tirando Jesus, né? Que não morreu. Aliás, morreu, mas ressuscitou. Tirando Enoque, que diz que não foi, que foi levado por Deus ao céu. E tirando Elias, também que foi levado a Deus ao céu, né? Se tiver outros a gente desconhece. Mas todos eles passaram por um processo de vida. É isso que eu quero que você entenda. A vida, nossa vida é um processo. E quando nós falamos de libertação, nós estamos falando de um processo. Na verdade, muitas pessoas, elas querem olhar para a libertação e elas querem uma libertação imediata. Pode haver uma libertação imediata? Pode haver. Eu já contei aqui um testemunho, né? Hoje nós louvamos a Deus pelo testemunho da Dilane, que compartilhou conosco a forma como nós ensinamos a lutar, né, irmã? Porque a verdade é que enquanto nós estamos nesta vida, nós estamos em guerra. Nós vamos viver em guerra. Nós precisamos conhecer os princípios desta guerra, que nós já falamos tanto aqui. E como lutar. E como nós vamos vencer. Porque não existe a condição do inimigo vencer. Não existe. Irmã, mas como? Eu já perdi tantas vezes. A soberania de Deus está acima de toda vitória, vamos dizer assim, do inimigo. Muitas vezes, para a gente, parece uma derrota no momento. Eu tenho uma situação que ontem à noite eu estava pensando nela. Se não tivesse se estabelecido uma situação que hoje me incomoda muito, talvez hoje eu já estaria numa situação pior. Né? Eu creio que todas as coisas, gente, eu tenho isso como fundamental na minha vida, e isso precisa ser um princípio fundamental nas nossas vidas. Deus, o eterno, Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que enviou seu filho sobre a terra para nos dar a condição de filhos. Ele, na verdade, nos deu a condição de vitória. E Ele é o soberano Senhor. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Inclusive o nosso inimigo, né? Eu sempre falo assim porque é ruim você debater com o inimigo, é ruim você ter embate com ele, é ruim você naquele momento ter que orar, repreender, você apresentar diante de Deus aquela situação, mas nós precisamos levar a Deus com a convicção de que este nosso Deus, Ele é autoridade sobre tudo e sobre todos. Nada, jamais vai poder vencer a Deus. Nada vence a Ele, porque Ele é Deus, Ele é o soberano Senhor e não há outro como Ele. Não existe. Não existe. Então, quando nós lutamos e nos embatemos, nós podemos lutar e embater sabendo que o inimigo vai sim estar debaixo dos nossos pés, de forma que nós possamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E o inimigo, ele existe. O inimigo, ele combate contra nós, mas o inimigo é aquele que nos dá a condição, muitas vezes, de nos aproximar de Deus. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Quando o inimigo se levanta, ele vai se levantar para cair. Mas muitas vezes
ele é o instrumento de Deus para nos fazer crescer e para nos fazer aproximar de Deus e ver de forma diferente aquilo que antes nós víamos de forma errada, né? Então nós temos que entender isso. Isso é um processo. A libertação é um processo, porque Deus nos criou com um processo de vida. E quando nós falamos de libertação, nós precisamos entender que isso é um processo. As pessoas muitas vezes querem essa libertação imediata. Eu já tive libertações imediatas, né? Eu tenho certeza que vocês também já passaram por algumas situações que são imediatas. Você ora, né, em uma situação específica e daquele momento em diante, nunca mais aquilo acontece, né? E eu louvo a Deus por isso, eu louvo ao Senhor por esta bondade, pela bondade do Senhor por isso. Mas, hoje em dia, as pessoas, elas querem o imediatismo, não é verdade? Elas querem o imediato, elas querem o agora, elas não querem esperar o processo. Eu acredito que se as mães de hoje pudessem diminuir a gravidez por pelo menos 4 meses e meio, já ia ficar bom, né? Porque as mães já não querem mais ficar 9 meses, né? Com os filhos na barriga, no ventre, né? Ai, chega no final, parece que quanto mais rápido for, melhor, né? E nós queremos isso tudo muito rápido. Nós queremos a comida rápida, nós queremos um celular rápido, um computador rápido, nós queremos o imediato. E a libertação não é, muitas vezes, o imediato. A libertação é um processo, porque a libertação vem através do conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então hoje o que a irmã Dilane falou aqui, ela disse: não entendam, não fiquem magoados com os seus esposos, com os seus filhos, com aquele que te subjugou, que te humilhou. Não, porque eles estão sendo usados muitas vezes como pelo inimigo. Gente, me entendam, não estou falando que o esposo é o diabo, não estou falando nada disso. Estou falando que o inimigo, ele usa pessoas. Gente, se eu não vigiar, ele me usa. Não é verdade? Às vezes a gente acha que o diabo só usa os outros. Ireis, mas não pequeis. A palavra do Senhor, a irmã Dilane está lembrando aqui: irai-vos, mas não pequeis, né? Ou seja, a gente já falou sobre isso. Você pode até se irar, mas não pode pecar. E a gente, infelizmente, somos todos sujeitos a sermos usados pelo inimigo. Que Deus nos livre disso. Mas somos. Todos nós. Pelo excesso, pela falta. Às vezes nós vamos ser usados pelo inimigo porque estamos fazendo algo que não deveríamos fazer. Muitas vezes nós somos usados pelo inimigo no momento em que nós não podemos ter atitude, deveríamos ter atitude e não temos. Até porque a palavra de Deus nos diz que nós pecamos quando nos omitimos de fazer o bem, certo? Então a nossa omissão também pode ser uma ferramenta do diabo, certo? Gente, ninguém aqui é super-homem. Às vezes as pessoas acham que nós, sei lá, pastores, líderes, eles são isentos de qualquer... Você está escutando um barulho? É porque nós estamos aqui com o pessoal fazendo manutenção aqui. Então, às vezes a gente acha que pastores, líderes, são isentos de ser usados pelo inimigo. Infelizmente não, né? Que Deus nos livre disso, mas nós somos sim, todos somos passíveis de sermos usados se não vigiarmos. É por isso que a palavra de Deus diz assim: vigiai, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, para que não entreis na provação. A tentação não é só o fato de eu estou sendo tentado para pecar. Não, a tentação é o fato de você cair no pecado, né? De você estar num processo de cair no pecado.
Deus nos criou com processos físicos, processos espirituais. O nosso crescimento físico é um processo, o nosso crescimento espiritual é um processo. Ele começa no momento em que nós reconhecemos o nosso pecado. Ele começa no momento em que nós olhamos para nós e entendemos, puxa vida, eu não estou fazendo muito bem aqui, né? Eu estou errando nesse ponto. A segunda parte do processo da libertação é o arrependimento. Eu me arrependo. Mas não pode ficar só aí. A terceira parte do processo da libertação é a mudança de atitude. Não adianta apenas a gente reconhecer o pecado, a gente se arrepender do pecado, mas não ter uma mudança de atitude. As nossas atitudes, elas fazem parte de um processo de libertação, assim como fazem parte daquilo que eu quero falar hoje, que é um processo de contaminação. Gente, ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém. Sabe por quê? Porque assim como o nosso processo de santificação, de libertação, ele ocorre como um processo, ele tem um início, ele tem uma continuidade. A nossa contaminação, o que é contaminação? Quando nós nos contaminamos com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que não é bom para nós, também é um processo. O salmista, ele explicou exatamente nesse momento, dizendo, isso é um processo, bem-aventurados são aqueles que não entram nesse processo. Aqueles que não andam neste processo. E ele diz assim, bem-aventurado o varão. É claro, gente, nós temos que lembrar que a Bíblia, naquele momento, ela não era escrita para mulheres, né? Hoje, se olharmos para a maioria das frequências das igrejas, a maioria, com certeza, vão ser mulheres. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, naquela época, era uma sociedade machista. Machista porque não contavam direito às mulheres, elas não eram valorizadas como hoje, graças a Deus, né? Apesar de muita luta, mas hoje nós somos valorizadas. É claro que ainda existe muito para alcançar, mas hoje nós já estamos bem melhores. Então, o salmista, ele escreve, bem-aventurado o varão. Mas nós podemos dizer aqui, bem-aventurado o cidadão, bem-aventurado o indivíduo, bem-aventurado o homem, a mulher que, ou seja, agora nós vamos ver os processos de contaminação das nossas vidas. Ele diz que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não sei se você já passeou por aí, eu tenho certeza, né? Que todos nós já passeamos em alguns lugares e de repente nos encontramos com alguma pessoa e fomos seguindo pelo mesmo caminho. Eu vou dar um testemunho aqui para você. Há muitos anos atrás, com uma pessoa muito querida, uma amiga minha muito querida, eu estava nos primeiros anos do conhecimento de Deus, né? Estava num processo de um conhecimento bem no início da minha fé, vamos dizer assim. E essa pessoa já estava nesta caminhada há mais tempo do que eu. E foi interessante que naquele momento eu encontrei ela a 2 quadras da minha casa. Eu encontrei com ela na esquina. E eu sempre fui muito amiga, muito mesmo amiga dela. Mas foi muito estranho o nosso encontro naquele dia. Eu encontrei com ela na esquina e nós nos cumprimentamos. E de repente, nós não falamos mais nenhuma palavra. Andamos por 2 quadras, sem praticamente trocar uma só palavra. Nem eu com ela, nem ela comigo. Eu não conseguia falar com ela. Parecia para mim que havia um grande muro de separação entre eu e ela, naquele momento. E eu entrei para dentro da minha casa e fui para a sala, dobrei o meu joelho, porque eu me senti muito mal. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que eu fiz? O que será que está acontecendo de errado para que eu não tivesse
a liberdade de conversar com essa pessoa que eu conheço, que é uma amiga muito querida. E depois de um tempo eu descobri que aquela pessoa, apesar de estar no caminho do Senhor, ela teve algumas atitudes que a afastaram de Deus naquele exato instante que nós nos encontramos. E eu achei aquilo tão impressionante, porque era como se eu não conseguisse ter uma comunhão livre com ela, sabe? Obrigada, Yacuí, pela sua participação também. A irmã Roberta, a Renata Pereira Barbosa Oliveira também está conosco. E não se esqueçam, compartilhe dessa live. Nós estamos falando sobre o Salmo 1. E eu estou falando sobre o processo de contaminação. Então, naquele momento, eu não tinha intimidade com essa pessoa. Eu não tinha liberdade com ela. Eu não conseguia ter acesso a ela. Porque havia uma separação entre eu e ela, apesar de estarmos caminhando lado a lado. E eu quero dizer a você que o salmista, ele deve ter passado pela mesma situação que eu. Porque ele disse, bem-aventurado, feliz é aquele que não faz isso. Que não anda no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, aliás. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é conselho dos ímpios? Sabe o que é conselho? Conselho é aquilo que a gente vai buscar. Tem um ditado que fala assim, que se conselho fosse bom, não seria dado, né? Ele seria vendido. Mas não é isso. O conselho é quando você precisa da opinião de alguém. Ai, o que eu faço? Estou passando por uma situação complicada na minha vida. O que será que eu faço? E aí, o andar, o agir, não pode ser de acordo com o conselho de pessoas ímpias. Mas o que é uma impiedade? O que é uma impiedade? Impiedade é uma pessoa que, na verdade, é má de coração. Má de coração. É uma pessoa hostil. É uma pessoa desumana, cruel. Ai, Jesus, mas será que eu tenho amigos assim? Pessoas que são más, cruéis, hostil de coração? Às vezes não é nada disso. Às vezes não é esse tipo de sinônimo que eu quero te mostrar. Mas o sinônimo de impiedade é iniquidade. O sinônimo de impiedade é iníquo. O que é uma pessoa iníqua? Eu vou te mostrar no Salmo, olha eu aqui, Mateus capítulo 7. Se você pensa num texto do Novo Testamento, que eu tremo diante dele, é esse texto de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, é um texto tão forte para mim, mas tão forte, que eu tremo diante dele, porque ele fala exatamente disso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz entrará, mas aquele que faz. Ou seja, existe uma grande diferença entre você dizer que crê em Deus e você fazer a vontade de Deus. Existe uma grande diferença. Existem muitas pessoas que dizem ser de Deus, mas as suas atitudes não demonstram isso. Elas não mostram. E isso é muito sério, porque na verdade, para nós, na sua maioria, para nós, foi nos ensinado de que nós só precisamos crer. Mas o crer é o começo. O crer é apenas o início. O crer, o acreditar, o ter fé, o entregar a sua vida a Jesus, isso é só o início. Não adianta nada dizer Senhor, Senhor, se não fizer a vontade de Deus. E ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu profetizei no teu nome, expulsei demônios, olha lá, até o povo da libertação, né? Expulsei demônios no teu nome, fizemos maravilhas, milagres, gente. Olha, gente que faz milagre só pode ser de Deus, pois eu falo para você que não é. Não é.
porque nem todo aquele que diz, muitas vezes até faz milagres, expulsa demônios, profetizam em nome do Senhor, mas não cumpre a vontade de Deus, não faz, não tem atitudes realmente segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ter atitude segundo a vontade de Deus não é apenas você executar coisas boas. Executar boas coisas não significa que você é de Deus, porque Deus, Ele pesa além das suas atitudes, Ele pesa a nossa intenção. Ele pesa a nossa intenção, gente, porque tem muita gente que faz coisas boas com más intenções. Vocês acreditam nisso? Coisas boas com más intenções. Coisas boas para serem notados, para serem exaltados. Coisas boas que sejam visíveis. Ontem eu ainda estava falando disso para uma pessoa. Porque o Senhor, Ele visualiza a nossa intenção. Ele pesa o nosso espírito, o nosso coração. Então, de nada adianta apenas dizer, profetizar, expulsar demônios, fazer milagres e maravilhas, que tem um monte aí, gente. Tem um monte que faz. Ai, irmã, mas como que eu vou saber? A gente não vai saber. Sabe como que a gente tem que saber? A gente tem que saber de mim. Tem que saber de nós, não cabe a nós julgarmos outras pessoas. Quem vai julgar os outros são o Senhor. Você pode dizer aqui, ó, que esse texto diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem que vai julgar quem vai entrar no reino dos céus? Sou eu? Somos nós? Não. Mas eu e você temos que olhar para nós. Nós temos que cuidar de nós. Eu tenho que cuidar de mim e ajudar quem quiser, né? Um pouquinho do que eu sei e do como eu posso. Então, quando nós olhamos, andar no conselho dos ímpios é andar no conselho de pessoas que são iníquas. O que é iniquidade? A palavra aqui em Mateus capítulo 7, versículo 23, ele diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, nesta palavra grega, é anomia. Anomia significa sem princípios, sem lei, sem direção de Deus. Então, bem-aventurados aqueles que não se contaminam com o conselho de pessoas que não têm princípios de Deus, pessoas que não andam segundo a vontade de Deus, que não têm um coração cheio da presença de Deus, que realmente estão interessados na sua vida de bom grado, que querem ajudar você. Porque existem pessoas que são bons conselheiros, mas eles são conselheiros segundo ferramentas que receberam, né? Ferramentas que receberam, são conselheiros, mas de verdade, às vezes não estão muito preocupados com você. Eles aconselham porque você procurou, né? Aconselham, mas não tem amor pela sua vida. Amor. Sabe o que é amor? Amor é aquela pessoa que ora por você, que se preocupa com a sua família, que se preocupa com você, que quer saber se realmente você está bem e que se alegra na sua prosperidade, se alegra na sua alegria. Gente, nós precisamos muito disso. Eu tenho falado disso sempre. Nós precisamos de pessoas que se alegram com a alegria das pessoas, sabe, de verdade. Não pessoas que são invejosas, mas pessoas que realmente se alegram, que realmente se dedicam, que realmente fazem aquilo por pureza dos seus corações, né? Então, a contaminação começa em nossas vidas quando nós abrimos os nossos ouvidos a conselhos de pessoas que não têm a direção de Deus, que não têm a lei, né? Vamos falar, às vezes essa palavra lei, ela fica muito dura, né? Achando, a lei. Lei significa instrução.
São pessoas que não têm a instrução de Deus e vão aconselhar, né, a outra pessoa segundo os seus próprios princípios, segundo os seus próprios conselhos. É como você, Deus nos livre, né, passar por uma situação entre marido e esposa e você chega para sua vizinha que infelizmente, né, não tem, eu estou dando só um exemplo aqui, tá, gente? Por favor, não tem ninguém envolvido aqui. Mas a pessoa chega lá e não tem essa instrução de Deus. E aí ela fala, não, se fosse eu, imagina que eu ia aguentar isso do meu marido. Eu já tinha arrumado a mala dele e já jogado ele fora, entendeu? São conselhos de ímpios. Sem retidão. Olha, a Andréia está compartilhando aqui comigo. Nós falamos sobre isso na live passada. Sério? É porque eu não consegui acompanhar só o começo. Então, é o conselho do ímpio, né? Sem retidão, né? Sem retidão dentro da palavra. Sem retidão dentro da palavra, o conselho do ímpio, perversão. Caráter injusto, deformado. A Andréia está falando aqui que ela falou isso na live passada. Aliás, você pode ver todas as lives na plataforma da Igreja Batista. Você pode ver, todas elas ficam gravadas, né? Graças a Deus. E ficam lá para você poder aprender. Então, você sabe o que a gente faz? Sabe o que eu faço? Para aprender, para remir o tempo. Sabe o que eu faço? Enquanto eu estou lavando roupa, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, limpando casa, mexendo no jardim, enquanto eu estou fazendo alguma coisa que eu possa trabalhar com as mãos e ouvir, eu estou ouvindo. Então coloca lá a live, coloca um foninho do ouvido, coloca o celular dentro do bolso. Enquanto você vai fazendo as coisas com as mãos, você está ouvindo a live e aprendendo, acompanhando, né? Isso é uma bênção. Isso é a bênção da tecnologia, que eu gosto tanto, né? Tecnologia é tudo de bom, gente. A gente só precisa aprender a viver com ele sem ser dominado, né, por toda essa tecnologia. Então, a primeira coisa da contaminação é você deixar ser aconselhado por pessoas dessa forma. Aí você já começou a se contaminar. Por quê? Porque a contaminação começa pelos ouvidos, né? A Bíblia diz que os nossos ouvidos, eles são porta. Os nossos ouvidos, os nossos olhos, eles são porta da nossa alma. É por dentro deles, é através deles que nós contaminamos a nossa alma, certo? Contamina através dos olhos e contamina através dos ouvidos. Ó, e a Cuí falando, ela falando que ela já passou por isso. Ó, pessoas más que fingem ser amigas. É horrível, né? Então, infelizmente, é isso mesmo, né? Pessoas que não aconselham segundo a vontade de Deus e não estão preocupadas com a sua vida de verdade, né? Infelizmente, isso existe em todos os lugares, né? Infelizmente, em todos os lugares. Segunda forma de contaminação, estamos falando só da primeira. Lembra que eu falei que era um processo, né? Estamos falando do processo de libertação, falamos do processo da nossa vida espiritual, do processo da nossa vida física e espiritual. Então, a primeira forma de contaminação é abrir os nossos ouvidos, né? Receber um conselho de alguém que não tem a instrução de Deus, que não tem uma vida reta e que infelizmente faz daquele conselho uma regra da sua vida, baseada no conselho de alguém que não tem a palavra de Deus. A segunda coisa é se detém no caminho dos pecadores. Agora, além de se aconselhar, se deteve no caminho dos pecadores, né? Está lá, se detém, não passou por ele, né? É impossível você não encontrar um caminho de pecador na sua vida, né? É impossível, porque nós estamos aqui e estamos vivendo e vamos cruzar com o caminho de pecadores a todo momento, né? O que é, irmã? Não pode tirar, às vezes até dentro da nossa casa. Até dentro da nossa casa, né? Até dentro da nossa casa nós cruzamos, né, com o caminho de pecadores. Mas aqui, ele não apenas passou pelo caminho dos pecadores, ele se detém no caminho dos pecadores.
E isso já é o segundo processo de contaminação. Além de ter recebido um conselho fora da palavra de Deus, agora se detém no caminho dos pecadores. Sabe aquela pessoa que está passando por um lugar e de repente para num lugar onde não deveria ter parado? É mais ou menos isso, né? Eu não deveria ter parado ali naquele lugar, né? Espiritualmente é isso. É a pessoa que se detém, que parou, que está cômodo no caminho dos pecadores. Porque quem se detém está cômodo, certo? Porque o incômodo nos leva a sair de uma situação, certo? Quando aquela situação incomoda, então nós queremos sair daquela situação, certo? Por exemplo, quando a gente entra dentro de uma calça e a calça não serve, a gente tem que... Aquilo nos incomoda e a gente faz de tudo para emagrecer, para poder entrar de novo naquela calça, né? É uma situação de incômodo. Então, a gente toma uma atitude para que aquela situação seja resolvida. E assim também, por exemplo, com a nossa casa. Se você fica incomodada com a sujeira da sua casa, você tem que tomar uma atitude e limpar a casa, ou lavar a roupa, ou fazer alguma coisa, né, que está te incomodando. Aquela situação que está te incomodando tem que ser resolvida. Aquele que se detém no caminho dos pecadores é porque não se incomoda no caminho dos pecadores, certo? E aí já é uma grande dificuldade, porque ninguém anda numa situação que não quer andar, certo? A maioria das coisas são coisas que nós resolvemos, são coisas que nós decidimos fazer. Então, aquele que se detém no caminho dos pecadores é porque ele está confortável ali naquele lugar, né? E a palavra de Deus diz que bem-aventurado, feliz é aquele que não faz isso, tá? E aí, o pior de toda contaminação e a Cui está perguntando assim, e o que fazemos com pessoas assim? A gente não deixa de ser amigo, certo? Não precisa deixar de ser amigo. Existem situações, por exemplo, porque na verdade a gente precisa influenciar, né? Não ser influenciado. Esses dias eu fiz uma coisa que eu quase nunca faço. E aí eu fiquei pensando, por que eu fiz aquilo? E eu vou te explicar. E eu entendi por que eu fiz dessa forma. Existe uma pessoa que eu gosto muito mesmo. Gosto dessa pessoa, gosto da sua família. Mas estou falando sério assim, gente. Estou abrindo meu coração aqui para vocês. Mas as suas publicações estavam me incomodando. Assim, a forma, sabe? Como se publica. Porque eu acho que na internet você precisa manter o respeito, né? Você precisa manter o respeito. Cada um tem a sua opinião. Assim como nas igrejas nós temos opiniões diferentes. Um monte, né? Um monte de coisas diferentes. A verdade é que eu já falei para a Andréia que ninguém sabe nada, né? Nem eu. Já entendi que eu não sei de nada. E um pouquinho do que eu sei a gente vem explicar aqui para você. Mas eu deixei de ver, sabe? Porque às vezes a gente gosta tanto da pessoa que você não quer ficar triste com ela, certo? Existem coisas que é melhor você não ver, não saber, para você continuar amiga daquela pessoa, certo? E eu entendi que foi dessa forma que eu agi, porque eu gosto muito, mas aquilo estava me machucando de tal forma que poderia me ferir tão profundamente que aquilo... eu já não conseguiria mais sentir aquele sentimento de amor que eu deveria sentir, né? Isso estava me prejudicando. Então, a gente pode, Acuí, se afastar dessa forma, se afastar daquilo que nos faz mal, né? Mas continuar amando, né? Continuar influenciando, continuar mostrando amor, entendeu? E se preciso for fazer isso que eu fiz, que eu nunca fiz, é a primeira vez na minha vida que eu faço isso, por esse motivo,
faz isso, sabe? Porque senão, às vezes as pessoas, elas vão publicando algumas coisas e você vai ficando tão irritada, às vezes aquilo te faz tão mal que você acaba perdendo aquilo que foi Deus que colocou dentro de nós, que foi esse amor tão bom. E só por causa de coisas que são humanas, são carnais, principalmente agora, nesses dias que a gente está vivendo aí, né? Uma situação política, uma situação pandêmica, uma situação tão difícil que muitas vezes existem pessoas que deixam de amar, que Deus nos livre, né? Deixa de amar porque a pessoa não é vacinada, ou deixa de gostar, ou é isso que acontece. Às vezes as pessoas são marginalizadas, né? São marginalizadas. Ah, mas você tá falando que não é para vacinar? Não estou falando nada disso. Eu estou falando do que eu tenho visto, né? Estou falando do que eu tenho visto por aí. Pessoas que são discriminadas porque pensam de uma forma diferente, porque agem, né, têm opiniões diferentes, são discriminadas, marginalizadas. Eu discriminei, marginalizei? Não. Eu só não quero ver a forma como estava sendo expresso, porque às vezes é muito violento, sabe? É muito violento, é muito agressivo. A forma das publicações de hoje são agressivas, elas agridem as pessoas e isso não pode acontecer. A gente precisa entender que você pode ter opiniões diferentes, né? Mas se a pessoa é de uma opinião e você de outra, a gente precisa se respeitar, né? Em primeiro lugar, né? Se respeitar. Então vamos nos respeitar, vamos ter empatia, né? Vamos entender que Deus, ele está acima de todos nós e que na verdade o que vale é a vida, né? A nossa vida vale muito, 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 muito. E às vezes a gente se esquece disso por causa de situações passageiras. Eu tenho certeza que muitas de vocês viveram a época do Tancredo Neves, né? Eu me lembro bem, acho que foi 82, 81, foi nessa época mais ou menos, que teve as diretas já, né? Teve toda aquela inflamação para ter as eleições. Aí houve aquela eleição e de repente o presidente não assume, né? Porque o Tancredo Neves foi eleito, mas não assumiu. Então, eu chorei muito. Pois é, tem tanta coisa que passa, né? Tanta coisa que é passageira. Olha a Cui falando que ela é jovem e não se lembra. É verdade, você é muito jovem, não vai se lembrar. Mas nós todos que estamos aqui nos lembramos disso. Mas você pode procurar nos livros de história, que é verdade. Acho que foi, não sei se foi 82 ou 84. Beijo. Iacuí, obrigada pela sua participação. A gente ama esse bom humor, viu? Continue assim. Então, a gente precisa aprender a lidar, né, com as pessoas. E por último, eu quero falar que este bem-aventurado, além de não receber o conselho dos ímpios, além de não se deter no caminho dos pecadores, esse bem-aventurado, ele não se assenta na roda dos zombadores, né? O que é se assentar? Ah, vem cá, tá passando por aqui, senta, vem cá um pouquinho. Aí a pessoa vai até ali, né, no caminho dos ímpios, e de repente fala assim, senta aqui, né, senta aqui. Ou seja, se acomodou em um lugar que não deveria estar acomodado. Se assentar significa estar confortável naquele lugar. Estar em concordância naquele lugar. É tão interessante a questão de não se assentar na roda. A Roberta está falando que ela lembra também, tá, gente? Então não é só nós, não. Se assentar na roda é você estar em comunhão. Se assentar na roda é como se assentar na mesa, né? Se assentar na mesa.
Está em conformidade. Conformidade, comunhão, que você está concordando com aquilo que está acontecendo. Não é você se assentar na mesa do shopping, né? Às vezes a pessoa vai lá no shopping, tem aquela mesa grande, e aí sentam algumas pessoas naquela mesma mesa. Não é nada disso. É você se assentar na mesa em concordância com aquilo que está acontecendo. Por que aqui ele fala na roda dos escarnecedores? Porque naquela época não havia mesa assim como a gente está. Por isso, gente, aquela figura, pintura do Leonardo da Vinci, de Jesus com os seus discípulos, é tudo mentira. Sabe por quê? Porque naquela época não tinha cadeira, não existia mesa alta. Né? As mesas deles eram mesas baixas, eles se assentavam ao chão junto com almofadas, né? Essa era a forma deles comerem, e eles normalmente comiam em círculo, em roda. Por isso que ele fala na roda dos escarnecedores, os zombadores de Deus, das coisas de Deus, eles se assentam juntos. E aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores, ele não é bem-aventurado. E eu quero dizer algo para você. Há muito tempo atrás, né? O Senhor falou para mim a respeito de uma pessoa daqui desta cidade, uma pessoa muito importante, que se assentava na roda dos escarnecedores. Que se assentava na roda dos escarnecedores. Então, a gente vê que essa vida não foi para frente, né? É uma vida que não foi abençoada. Então, eu quero dizer isso para você, que nós não podemos ter esse processo de contaminação na nossa vida. Porque o primeiro processo é a contaminação através do conselho. O segundo é quando você se detém, ou seja, você para ali naquele lugar e você se sente de tal forma confortável ali naquele lugar. Mas o pior processo, a pior maneira de você estar contaminado é quando você se assenta, é quando você tem comunhão, quando você está bem com a atitude, com a forma de vida dos zombadores, né? Dos escarnecedores. Então, nós precisamos ter cuidado com o nosso processo também. Assim como a gente tem cuidado para o processo de libertação, assim como a nossa vida é um processo e precisamos viver este processo de libertação, assim nós precisamos ter cuidado para, em primeiro lugar, não abrirmos o nosso ouvido, não nos determos no caminho daqueles que pecam, daqueles que transgridem a vontade de Deus, e não estar assentados em comunhão, né, com aqueles que zombam da vontade e da palavra de Deus. Um beijo também para Elvira Kohlhaus, que está nos escutando lá do Rio Grande do Sul, né? A Ide também está nos assistindo, e a irmã Vera Bueno também fala que ela lembrou do Tancredo Neves, né? Porque ela também é da nossa época. Então, gente, eu quero deixar isso para vocês, porque nesse dia nós falamos sobre os processos, e o mal nunca entra na nossa vida de uma vez por todas, mas a gente tem que aprender a olhar as pequenas coisas que muitas vezes, assim como lá no livro de Cantares, né, no meu casamento, eu lembro bem da pregação do pastor no meu casamento. Você lembra? Você estava lá? Você não lembra não, ela não lembra não. Mas eu lembro, ela tá de testemunha que eu casei, ela estava lá. E já fazem, agora em fevereiro vai fazer 29 anos, né, de casada. Que bênção, meu marido. E ele falou, o pastor Carlos, né, da Igreja Batista, lá de Passo Fundo. Nós casamos na Igreja Luterana, mas foi o pastor Carlos da Igreja Batista que fez o casamento. E ele falou sobre Cantares, sobre as raposinhas que destroem as vinhas, né? Ele falou sobre isso. Na verdade, o inimigo, ele trabalha nas nossas vidas como pequenas raposinhas.
ele não trabalha como um grande dinossauro que entra na sua vida e já pisa, já mata tudo, já esmaga tudo, não. Ele trabalha como uma pequena raposinha. Ele entra por um buraquinho, ele entra por um lugar pequenininho e você não percebe por onde está entrando. É como o rato, né? O rato é assim, ele entra lá por uma fresta da porta, por um lugarzinho, e ele começa a destruir a sua casa e multiplicar dentro da sua casa. Ai, que Deus nos livre. Por causa eu odeio rato. E o inimigo é assim. Ele entra pelas frestas pequenas. Então, quando você abre os seus ouvidos a um conselho de ímpio, você está dando a abertura que o inimigo precisa. Para a próxima você se deter no caminho dos pecadores e depois para a próxima você se assentar na roda dos escarnecedores. E a Bíblia diz que estes são os ímpios e eles são como a moinha que o vento espalha. Uma hora vai estar aqui e a outra hora já não está mais. E a palavra de Deus diz aqui que eles não subsistirão no juízo, ou seja, não estarão, como é que eu vou dizer assim? Subsistir é permanecer, né, no juízo. Eles não vão passar pelo juízo e permanecer. Eles vão passar pelo juízo, mas vão desaparecer, vamos dizer assim, né? Mas a palavra de Deus diz que o justo, que não faz nada disso, que vigia a sua vida para não ter e não cair no processo da contaminação, ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá ao seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmã, mas tudo que eu faço nem sempre prospera. Pode não prosperar aos teus olhos, né? Pode não ser próspero aos nossos olhos, mas no tempo certo, da maneira certa, o justo vai prosperar. O justo vai florescer. Eu estou lembrando, porque agora em Gênesis, eu faço propaganda do Gênesis, do Gênesis da Bíblia, o Gênesis da novela. Eu faço propaganda do Gênesis da Bíblia, do Gênesis da novela, né? No Gênesis da novela está falando sobre José. E o processo que ele está passando é um processo muito difícil, né? É um processo muito difícil, mas o justo florescerá como a palmeira. Ele está plantado junto a ribeiros de águas, vai dar o seu fruto na estação. O que é a estação? No tempo certo. Então, Iacuí, a gente também vai prosperar no tempo certo, da maneira certa. Quando Deus nos plantar no lugar certo, a gente prospera, né? Da maneira de Deus, porque nem sempre prosperidade aos nossos olhos é prosperidade da maneira de Deus. Então, que nós sejamos prósperos aos olhos de Deus, da maneira de Deus. Eu não quero nada que não seja de Deus para as nossas vidas, né? Eu quero que aquilo que seja de Deus aconteça na sua vida. Eu passei esses dias, a gente testemunha, porque quando a gente tem amigos, né, a gente conhece da vida dos amigos, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, vou falar da Dilane porque ela está aqui. Vou falar da Dilane. Quantos anos tem de dia? Aquela primeira vez que você queria ir embora, tem uns 10 anos? Mais, né? Mais de 10 anos? Eu já estou aqui há 11, aqui na cidade, né? Então tem mais de 11 anos. Há mais de 11 anos atrás, a Dilane morava na fazenda. E eu não tinha muita amizade com ela, assim, conhecia, mas a gente não tinha essa proximidade que nós temos hoje, graças a Deus, né? E aí, eu fiquei sabendo por uma amiga da Dilane, que era amiga comum comigo, a Dircene, que a Dilane queria ir embora. E no dia que eu falo, eu fico arrepiada na minha cabeça, assim, ó. E naquele dia, a Dircene me contou que a Dilane queria ir embora por todo jeito, ela queria morar no Paraná. E quando a Dircene me falou aquilo, a palavra do Senhor veio clara em meu coração. E eu disse para ela, avisa a Dilane para não trocar a bênção por um prato de lentilha.
Eu me lembro muito bem daquela palavra, porque foi muito claro aquilo que Deus falou para mim. E eu falei para a Dircene, eu falei, avisa ela. E na verdade não foi a Dircene que avisou ela. Parece que foi uma outra pessoa que avisou ela a respeito dessa palavra. A mesma palavra Deus confirmou na vida de uma outra irmã desta igreja e que compartilhou com a Dilane. E já fazem 11 anos que ela não trocou a bênção. Não troquei. Glória a Deus. Pelo prato de lentilha. E foi uma bênção ela ter ficado aqui. O quanto eu vi a Dilane crescer, prosperar. Então, nós quando somos amigos, a gente participa da vida uns dos outros. E a gente se alegra, né, com a alegria das pessoas. A gente luta junto, ora junto. E nós estamos ali porque é esse desejo do coração de Deus. E esses dias eu passei pela situação com um casal de amigos nossos, que ele estava pleiteando, né, já há muito tempo, uma promoção, né, uma promoção que não é, que ela vem por indicação do governo do estado, né, algo que já havia acontecido há 2 anos atrás e tinha sido frustrado. Este era o 3º ano. E neste 3º ano nós oramos mais uma vez, nós buscamos a Deus juntos, né? Eu não posso falar porque eu sou muito chorona. E eu louvo ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, que levanta pessoas, que faz da sua maneira, da sua forma. Mas este servo de Deus, este homem foi promovido, né, a coronel, eu vou falar, né? Foi promovido para a honra e glória do Senhor e para nossa alegria, porque muitas vezes no seu tempo certo, é isso que eu estou falando, porque tudo tem um tempo, né? Assim como a Yacuí está falando que prosperidade não é só dinheiro, né? Sim. Amigos, família e muitas outras coisas são prosperidade também, né? Então o Senhor, Ele nos prosperará no seu tempo, da sua maneira. Nós só precisamos ficar firmes no Senhor, né? Muitas vezes me questionaram por que é que eu não tinha um grande ministério? Por que é que eu não fazia um ministério tipo, vamos falar assim, um ministério tipo pastora Thalita Pereira, né? Eu não estou falando aqui dos ministérios de ninguém, estou só citando o nome, porque é um nome conhecido, um nome público, um nome que está na mídia, todo mundo conhece, né? Ou outros tantos líderes, né, que estão na mídia. E eu falei, para quê? Eu posso muito bem pegar um marqueteiro, né? A gente não faz assim? Tem muita gente que faz assim. Pega um marqueteiro, tira foto, começa a colocar frases de impacto na mídia e as pessoas paga, né? Até aqui na página do Facebook, a gente pode pagar para impulsionar a publicação. Você já viu isso? Alguém já viu? Você pode pagar para impulsionar a publicação, ou seja, muitas pessoas vão ver a sua publicação. Você paga. Para que a gente vai pagar? Será que eu estou errada? Porque às vezes a gente pode criar com as nossas mãos um castelo de areia. Eu não quero um castelo de areia. Eu quero aquilo que vem de Deus. Nós precisamos querer aquilo que vem de Deus é firme, é firmado, é estabelecido. Então nós vamos encerrar por aqui, né? E nós vamos encerrar com a oração, pedindo uma oração por todos aqueles que participaram. Pela vida, eu só vi um pedido de oração aqui. Eu não sei se tem outros pedidos, eu vou voltar um pouco aqui os nossos pedidos, mas eu acredito que a gente não tem pedidos específicos, né? Por pessoas, por famílias. Graças a Deus, o número de contaminados tem caído bastante. Nós oramos pela vida do irmão do Vilmar, né? O marido da Eva. Graças a Deus, eu acho que ele já saiu até do hospital. Saiu, você sabe? Parece que sim. Eu vi ele na cadeira de rodas. Hã? Tá bem, graças a Deus. A gente louva a Deus por aqueles que estão passando ainda por essa situação. A Yacuí pediu oração pela sua família, principalmente pelo Paulo e pelo Tiago, tá? Então nós vamos orar pela família da Yacuí, pelo Paulo e pelo Tiago, pelo Rafael, pela Marcela, pela família do Rafael.
E por todos os que estão aqui na live, com certeza a gente vai estar orando. Amém? Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu vou pedir, irmã Juscelia, você quer vir aqui orar? Ou não? Vem, a irmã Juscelia vem, que bênção, né? A irmã Juscelia vai orar, tá ali os pedidos de oração. Você lembra, irmã? Que às vezes a Dilane vai precisar ir embora? Tô sabendo Eu só orar. anotei aqui a Marcela, o Rafael Conde, né? O Paulo e Thiago. E a Iacuí. É um nome Tá? diferente. Você lembra? Eu vou falando aqui do seu ouvido, pode? Pode passar cola? Então tá, fica aí com a irmã Juscelia. Acho que você vai ter que tirar a máscara, senão não dá pra entender. Senão não consegue entender. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Amém, Senhor. Nós não temos outro Deus além de ti. O Senhor é o amor da nossa vida, É verdade, Deus. o nosso grande amor, o nosso melhor amigo, o nosso marido, É verdade, Deus. aquele que cuida de nós com tanto cuidado, com tanto amor, com tanto zelo, Verdade, Senhor. ao ponto de entregar o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, Senhor. Ao Senhor amado Jesus, toda Aleluia. honra, Amém. toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós queremos dizer nessa tarde que nós amamos o Senhor. O que seria de nós sem o Senhor? É verdade, Deus. Ó Deus, nós não teríamos para onde ir, só podemos ir para o Senhor. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós não queremos nos conformar com esse século, mas transformar para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor é o Senhor dos senhores, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. E nós te adoramos, Pai. Muito obrigado, porque a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, Senhor. Nós te louvamos, nós oramos, ó Deus amado, pela vida do Rafael, pela vida da Marcela, pela vida da Gabriela. Nós oramos, ó Deus, pela vida da Iacuí, pela sua família. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Que não venhamos nos assentar na roda dos escarnecedores, mas que venhamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que na estação apropriada dá o seu fruto. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã. Só para encerrar. E eu quero agradecer por você estar conosco até agora. Um grande beijo a todos. Que o Senhor os guarde, te abençoe, que você tenha um bom final de semana. Neste final de semana, no domingo, nós comemoraremos 40 anos da primeira Igreja Batista aqui em Alto Taquari. E nós estamos muito felizes por poder fazer parte dessa história, né? Eu estou aqui já há praticamente 30 anos, né? 29 anos, desde quando eu me casei, eu já participo dessa igreja, 30 anos atrás. Então, por isso que eu bem lembro do Tancredo Neves, né? Então, assim, a gente louva ao Senhor pela oportunidade que tivemos de conhecer a palavra, conhecer os irmãos. A Iacuí mesmo eu conheci através desta igreja, né? Através de tudo que a gente conhece juntos. A irmã Elizabeth, que veio de fora, e tantos que a gente aprendeu a amar e a conviver aqui dentro desta igreja. Que Deus abençoe e continue abençoando este lugar, continue abençoando esta igreja, né?
para que o Senhor realmente faça prosperar o nosso caminho, que a sua palavra seja pregada a tempo e a fora de tempo, e que quando nós passarmos daqui, o Senhor levante outras pessoas para dar continuidade a este trabalho que não é nosso, que é trabalho dele, né? O Senhor é dele, este lugar é dele, este ministério é dele, a palavra é dele, é ele quem publica, é ele quem multiplica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, sobre todos nós e dê a sua shalom, a sua plenitude. É esse o desejo do nosso coração. Que o amor de Deus seja multiplicado na sua vida, na sua casa, para todos os seus, de perto ou de longe, que você possa receber este grande e infinito amor de Deus através da sua gloriosa presença. Um grande beijo a todos e até na sexta-feira que vem, se Deus quiser. Amém.